Essa é a segunda parte do estudo. A gente parou no vídeo anterior, Isaías 53, o versículo 9. Vamos ler agora o versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Verso 11. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Verso 12. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Nós vemos a profecia do profeta Isaías cerca de 700 anos antes da manifestação do próprio Deus em carne sobre essa terra. Então nós vemos aqui ele profetizando o sofrimento, como um cordeiro, ele foi levado aos os seus tosqueadores, ao matadouro, a uma ovelha muda, calado, o sofrimento de Cristo. Ele levou sobre nós, sobre o seu corpo, o versículo 4, ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Ele levou as nossas enfermidades, doenças, as nossas dores. Que são essas doenças? A doença ocasionada por conta do pecado que entrou no mundo. As nossas enfermidades espirituais, o homem se apartou de Deus. O pecado é a doença do ser humano, da humanidade. O pecado é a doença da terra. A terra se tornou maldita, o homem, a terra, toda a natureza, tudo foi maculado pelo pecado. Tudo sofreu desequilíbrio por conta do pecado. E aqui ele está descrevendo todo o sofrimento de Cristo, o Cristo, que Deus haveria de enviar, como já enviou, para levar sobre o seu próprio corpo toda a transgressão, todo o pecado, toda a doença do ser humano, por conta do pecado. Então aqui está descrevendo o sofrimento. Ele intercedeu pelo homem. Foi sepultado com os ímpios. E nós vamos ver isso agora, aqui, o cumprimento dessa profecia, no capítulo 16 de Marcos. Vamos lá. Capítulo 15, a partir do versículo 22. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. Verso 23. E deram-lhe a beber vinho com uma mirra, mas ele não tomou. Verso 24. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, e lançando sobre ele sorte, para saber o que cada um levaria. Verso 25. E era a hora terceira, ou seja, 9 horas da manhã. E era a hora terceira, e crucificado. Verso 24, 26. E por cima dele estava escrita a sua acusação, o rei dos judeus. Verso 27. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. Verso 28. E cumpriu-se a escritura que diz, e com os malfeitores foi contado. Nós acabamos de ler isso aqui no profeta Isaías, capítulo 53. Ou seja, ele foi contado com os malfeitores. Os 2 ladrões, à direita e à sua esquerda, e Jesus no meio, na crucificação, estava profetizado em Isaías 53. Versículo 29. E os que passavam blasfemavam dele, que derribava o templo e em 3 dias o edificava. Jesus falou isso em João capítulo 2. Derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Ele estava falando da sua morte e ressurreição. E aqui nesse momento os fariseus, o povo de Israel, que tinha a promessa dos pais, estava blasfemando, ele já crucificado, sangrando, gemendo, por causa do pecado deles, como de toda a humanidade. E eles, não entendendo que ali estava a revelação de Deus, estavam blasfemando da cruz de Jesus Cristo. Isso não é diferente no nosso dia. Milhões e milhares neste momento blasfemam da cruz do Senhor. Rejeita a sua cruz. E muitos não só rejeitam, mas diz tantas palavras
porque não tem esse entendimento do que ele fez através da cruz, neste momento aqui que nós estamos lendo. Vamos continuar a leitura, versículo 30. Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Verso 31. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas dizia uns para os outros, zombando, salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Verso 32. E o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegado a hora sexta, ou seja, meio-dia, houve treva sobre toda a terra até a hora nona, ou seja, até as 3 da tarde. Jesus foi crucificado às 9 da manhã, a terceira hora. Ou seja, a sexta hora, aqui que nós vemos aqui, é o meio-dia. A hora nona, hora sexta, meio-dia. O versículo 25, hora terceira e hora sexta e hora nona. 3 horários. Ele foi crucificado às 9 da manhã, quando foi o horário de meio-dia. Houve treva até às 3 da tarde. E às 3 da tarde Cristo entregou, deu um grande bramido, e o templo se rasgou, o véu de cima a baixo, ou seja, aquilo que era impedimento, o homem não tinha acesso a Deus diretamente, mas sim através do sacerdócio, que era uma figura de Cristo. Agora, a partir da cruz de Cristo, o homem tem acesso direto a Deus, através de Cristo Jesus. Todo ser humano ele pode orar direto ao Senhor, por intermédio do sacrifício de Cristo. Por isso que a Bíblia diz, tudo que pedir ao Pai no meu nome, eu farei. Cristo é o caminho, é o acesso a Deus novamente. É o que trouxe a regeneração através da sua cruz. Amém? Então nós vemos aqui a profecia de Isaías 53, cumprindo, tendo seu cumprimento aqui nos Evangelhos. Aqui é o cumprimento. O sofrimento do Filho de Deus. A angústia de alma para salvar a mim e salvar você. Ele é mediador. Ele se colocou entre Deus e o homem. É o que nós lemos no livro de 1 Timóteo 2, verso 5. Está escrito: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Entre Deus e o homem. Deus, os homens, e Jesus se colocou no meio. O sacrifício dele é o acesso de todo ser humano que crê para ter novamente a vida eterna que anteriormente o homem perdeu. Amém? Eu quero ler aqui um texto, capítulo 5, o versículo 10 de Apocalipse. Vamos lá. 5:10 Apocalipse. Para nós voltar para o princípio. 5:10, perdão, capítulo 4, o versículo 11 de Apocalipse. Está escrito: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade foram criadas. Todas as coisas, céus, terra, reino invisível, reino visível, ou seja, terra, tudo que você vê com seus olhos físicos, foi criado não por falta de opção de Deus. Deus não criou a terra por falta de opção, mas foi criado pela sua vontade, como nós acabamos de ler. Por sua vontade foram criadas, foram feitas. Por isso ele é digno de receber honra, glória, poder e ser único adorado, porque ele criaste todas as coisas. Tudo foi ele que criou. Ele é o centro de toda a existência. Deus, o Criador. Porque ele criaste todas as coisas pela sua própria vontade. Não por falta de opção, mas pela sua própria vontade. Amém? E vamos voltar para a criação, que ele criou o mundo visível, que é a terra que nós vemos. Amém?
Nós vemos aqui no capítulo 1 de Gênesis, Deus criando. Versículo 2, e a terra sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Verso 3, e disse Deus, haja luz e houve luz. E nós vemos aqui a criação. Deus criando tudo por intermédio da sua palavra. O versículo 3 está escrito, e disse Deus, haja luz e houve luz. Aqui no capítulo 1. E aqui está registrado figuramente na criação. Eu já falei nisso em vídeos anteriores. Deus já está profetizando e anunciando aqui a corrupção da humanidade, das coisas que haveria de acontecer. Por quê? Porque Deus, na sua onisciência, Ele sempre anuncia as coisas antes que aconteça. E eu quero ler 12, versículo 19, Evangelho de João, para os irmãos. Capítulo 13, versículo 19, está escrito assim, capítulo 13, versículo 19 do Evangelho de João. Desde agora vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Então você está vendo aqui que Deus, Ele sempre está à frente, porque Ele é Deus. É onipresente, onisciente, onipotente, o Todo-Poderoso. Onipotente. Onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Onisciência, a Bíblia. Nós temos aqui a onisciência de Deus. É o atributo de saber todas as coisas antes que aconteça. É o que o versículo 19 está dizendo aqui. Estou falando agora para quando, ou seja, ele está falando algo que vai acontecer no futuro. E para que ele está falando? Para quando acontecer, vocês acreditem que eu sou. Ele é quem? Deus, Jesus, o verbo de Deus, que é Deus. Pois a palavra, que é o verbo que sai de dentro de Deus, não pode estar desconectado de Deus, ou separado de Deus. Mas ambos estão unidos. A minha voz, que sai de dentro de mim, procede de mim. Então está ligada a mim. A mesma coisa é em relação à divindade, Deus. Ele criou todas as coisas pela palavra. Assista ao próximo vídeo.